E os dois trabalhavam em Piquete, que é a cidade do Diácono Nelsinho. Olha como é que Deus liga as coisas. Cidade do Nelsinho Correia, Lorena, cidade onde o Padre Jonas começou a movimentar a Canção Nova, só que na época não tinha. Eu aprendi vendo a banda do meu irmão tocar. Sim. Então eu louvo a Deus. Eu jamais maldiria alguma coisa sobre músico, tipo... eu quando eu era músico do mundo, sabe? Eu não consigo falar assim. Eu estava falando pro Petrúquio, teve período de eu chegar a gravar 8 discos sozinhos em um mês. Olá, povo de Deus! Vamos para mais um episódio do GS Cast. Hoje ele está mais que especial. A gente está aqui nervoso de alegria de receber esse convidado. Antes da gente iniciar, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e passe para mais pessoas, tá bom? Então a gente vai rodar a vinheta para você ver quem é o nosso convidado de hoje. Olá, eu sou Gabi Souza, cantora e ministra de música católica. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. E hoje, ao meu lado, o meu amigo... Fala pessoal, tudo bem? Sou o Petrúquio Pinheiro, guitarrista católico, parceiro de missão da Gabi Souza. E hoje está muito especial. Ele tá até nervoso. Tô. Sempre eu fico nervoso, né? É porque os primeiros convidados estão sendo seus. Só o padre que foi o meu, os outros convidados é dele. Verdade. Antes da gente apresentar o nosso convidado, quero te falar que esse episódio é apoiado pela loja GS, a nossa loja de produtos católicos. Todo produto que é comprado na nossa loja é para ajudar na evangelização, para ajudar o nosso ministério. Então, vai lá, acessa use.gsloja e você vai encontrar uma camiseta que é seu estilo, um terço. E quando a gente está nas missões também, a loja tá junto com a gente. Tudo que você compra lá é para ajudar a gente na missão, tá bom? E o restaurante do nosso baterista, amigo Henrique, eu falei, a gente foi fazer um show e a moça falou que já tá com vontade de comer no restaurante só porque a gente fala. Então é esse o nosso objetivo, viu? Pro Henrique patrocinar mais episódios pra gente. Vai visitar o restaurante do nosso amigo e aproveita e se diverte muito, porque lá é um ambiente familiar maravilhoso. E bora, Petrúquio, bora que é a sua hora. Bora lá. Então, o convidado de hoje, que chique, hein? Eu vou poder falar. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Ele foi o primeiro guitarrista da música católica. Só para vocês terem uma noção do peso que é hoje. Do peso que é esse episódio. Não é? Foi o primeiro guitarrista da música católica. Tem mais de 3 mil álbuns gravados. Ele já gravou mais de 3 mil álbuns, para vocês terem uma noção. É multi-instrumentista. É um cara fantástico de Deus. Reza com a guitarra, literalmente. Não vou estender muito aqui não, porque no decorrer do episódio aqui a gente vai estar falando. Muito. Mas estamos aqui com Boy, grande mestre da guitarra. Saibam vocês, eu estou muito feliz. Espero que você fique feliz aí também, porque aqui eu já estou feliz desde o momento que eu recebi a notícia que existia um podcast e que eu estaria nele. E sem contar o som que a gente já fez e faremos juntos. Aqui quem está falando é o Boy, produtor musical, missionário, primeiro missionário, depois músico. Eu quero estar aqui com vocês falando só de coisas boas, coisas que têm a ver com a nossa missão, com a missão de todos nós, né, Gabi? Né, Petrúquio? Sim. Porque a nossa missão é evangelizar através da arte, através da música, através de nossos testemunhos de vida, para que vocês aí do lado sejam e entendam a gente como canal da graça na vida de vocês, porque o que nós queremos é levar a palavra de Deus através da música para todos que estiverem aí. Amém. Amém. A gente está muito feliz. Desculpa eu falar bastante. Não, já podia acabar o episódio por aqui, porque
já foi uma lição pra gente, só esse pouquinho. Sabe que a gente conseguiu fazer um som junto antes, você deu essa graça de estar conosco, e que show maravilhoso que a gente pôde fazer ao seu lado, porque, nossa, foi a graça de Deus, assim, transbordando na vida da gente, e a gente estava muito ansioso para ver você, porque você é um exemplo para nós. Obrigado. Então, tendo você conosco, eu falei pro Everton, zeramos o game, cara. Não, eu falo Zeramos o game. assim, Gabi, eu amei, repito e repetirei sempre que for necessário e possível. Eu amei o ministério de vocês, achei assim, eu já me vi junto com esse ministério tocando nos retiros que eu toco. Louvado seja Deus. E eu espero que em Deus isso se torne realidade, porque a minha missão é ser canal da graça, a minha missão é unirmos e ficarmos juntos, tipo, juntos somos um. É o que diz uma panela de arroz grudado, entendeu? Tipo isso, né? E podemos levar para o povo que a Gabi, ela tem um sorriso 4x4, Isso. em Fá, dando uma quarta para alguma coisa, entendeu? Porque pega o agudo lá, né? Alguns harmônicos. E ali. dá uns harmônicos artificiais também, assim, igual na guitarra. Aí, ó. Ah lá. Agora, gente. Teve uns episódios que eu fiz que eu ri tanto que esse menino, às vezes, ele solta umas pérolas, sabe? Aí as meninas colocam assim lá no chat, que toda vez que a gente libera um episódio, a gente fica online pra conversar com o povo. E aí, adoro a risada da Gabi. A risada da Gabi faz a gente rir junto. Aí, mas, tá nossa, vendo? é muito... Agora, deixa eu falar uma coisa. Continuando ainda sobre o ministério. Sim. Eu amei. E eu falo para vocês em cima do palco. Muito. Olha, gente, quem não conhece, meu Deus do céu, vocês precisam conhecer, vocês estão desatualizados. Me desculpe falar, vocês estão desatualizados, preciso conhecer esse ministério. Ai, louvado seja Deus. Não, vocês dois juntos e mais a banda, que banda, meu Deus do O meu céu. Aparecidinho. Ó, não fiquem, não é puxação, Sim. é realidade, eu não sou político, eu amo ver as coisas que proclamam a palavra de Deus. Mas sabe que E vocês ontem foram um presente a de gente Deus tinha pra mim. muita vergonha, né, de fazer o que a gente faz hoje. E a gente caminha com o padre Jonathan Diniz, reitor do Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e ele gosta muito da música, sabe? E... Então vocês estão bem de padre. Sim. E Igual aí eu tô bem de padre lá, o nosso padre Lucas. E aí ele ficava, quando a gente começou, eu ficava bem lá no fundo. Eu gosto muito de ficar perto da bateria. Eu amo essa intensidade, sabe? E aí ele ficava pra frente. Aí ele vinha e me puxava, né? Aí ele, você tem que ficar aqui. E lá é um altar com muitas luzes, sabe? E muito grande. E ele, você tem que ficar aqui. Fala com as pessoas estão rindo com você, não sei o quê. Então, ele foi, e aí ele foi dando essa, vai Petrúquio, vamos Henrique. Então, essa formação hoje desinibida, Sim. mas, e ele falava assim pra gente, vive o rito, né, vamos, e tal que tá hoje, assim, a gente... Louva muito a Deus pela vida dele, porque ele impulsionou muito a gente. Inclusive, A gente tá em já missão. vou lançar uma coisa aqui. Marcelo, meu amigão, lá de Rio Claro, Sim. fundador do Basta Ter Fé. Marcelão, meu amado, vamos levar o ministério lá para Santa Gertrudes, no Basta Ter Fé 2026, para Amém. animar. Vai ser muito legal. Muito legal. 3, 4 dias de retiro.
Olha que Daí delícia. vocês fazerem parte, fazer um show bem ministerial. Com assim. você, junto com a gente. Não, eu fico no evento o tempo todo. Ah, então. Nós, E aí você vai ficar com a gente o tempo todo também. Inclusive ele tava lá, o Marcelão. Tava? Tava o Marcelo e a Mari, a filha. Ah, legal. E eu acho que vai ser bacana. Marcelão, depois a gente conversa. Ele tava no encontro de músicos, Anuncia-me, ou Não, no show Anuncia-me. da NJ? Não, ele tava no Anuncia-me. No Anuncia-me. Ele que me levou. Nossa, ele me salvou de cada uma. Me salvou da peregrinação que o ônibus quebrou e teve que me buscar. Ah, foi ele. Foi ele, foi ele. Anjão da guarda. E depois também esse lance de me levar pra Canção Nova. E ficou lá e Marcelão. me trouxe de volta. Marcelão, obrigado, hein, por salvar nosso mestre aí. Não, é Deu uma porque força. se ele também não me traz, eu não ia estar no DNJ e muito Verdade. menos com vocês. Sim. Verdade. Ia estar enroscado lá na Canção Ô, Nova. Marcelão, salvou. Obrigado mesmo, hein? Nem te conheço, mas já sou seu fã. Mas olha, a gente recebeu a graça, eu tô falando no Stories desde sábado. A gente tá recebendo essa graça, a gente tá muito feliz e a gente vai partilhar ela, porque graça boa é graça compartilhada, né não? Sim. Então a gente vai dividir esse episódio em 2, tá bom? Então a gente vai falar um pouco hoje que você tá assistindo e você vai procurar o próximo episódio que vai estar o Boy vai ter 2 episódios, tá bom? Então aí tem um esquema. É 2, então é como se fosse no sentido guitarra. Humbucker. Boa. Só que quando divide o captador, como é que a gente chama? Quando aperta a chavinha lá, tem a chavinha. Split, né? Split. Daí vai splitar. Vai splitar. Boa. Episódio Humbucker. Já tá aí. Boa. Sempre lançando o melhor. Boa. Boy, a gente quer saber por que Boy? Por que seu nome? Bullying. Bullying. B de bullying. B de boy. Assim, eu vou contar rapidinho, porque tem bastante coisa legal. Uhum. Eu tinha 7 anos, morei em Piquete. Fui amigo do Diácono Nelson de infância, né? Tanto é que a gente conheceu o Padre João junto. E naquela época eu era um menino muito diferente. Eu tinha um buta de um cabelão grandão, assim, todo, eu falei, tipo do Paul Stanley, os caras do Kiss, que fica aquele cabelo parece uma cotonete, assim. Eu era cabeludo, usava um brinco de argola, grosso e mais ou menos grande, e do outro lado um brinco de marfim, parecia um meio dente de javali. Coisas típicas dos roqueiros da época. Porque isso aí foi mais ou menos na época do Woodstock, né? Aquele grande festival que dali saiu Led Zeppelin, Bob Dylan e outros mais, né? E perto da minha casa tinha uma padaria. E eu ia todo dia buscar pão lá. E outro usava tamanco também. Que eu uso, né, até hoje. Eu tenho uns tamancos, não tem como mudar. Sim. É o meu jeito. É o estilo, né? Não, e o tamanco é muito confortável. O tamanco é como se fosse o Crocs que a gente usa hoje. Eu amo. É aquele modelo, só que de madeira. O né? Crocs é digitalizado hoje, né? É digitalizado. Sim. Ele é um aplicativo. É um plugin. É um plugin. É um plugin. Boa. E então eu tinha esse jeito na época, calça Westop ou calça Lee, que eram as calças jeans que tinha na época. Então eu ia buscar pão, né? E quando eu saía assim, os caras, ô, boizinho. E boizinho, pra gente na nossa região, era sinônimo de filhinho de papai. Filhinho bajulado do papai e da mamãe, Mauricinho. Sim. Sabe, esse termo. E eu achei ruim, porque eu não era filhinho de papai nem de mamãe. Eu era o Toninho, o Preto, o Nego, né? Os meus apelidos. E daí, toda vez que eu ia na padaria, ô, boizinho, eu chegava para comprar pão, os caras estavam numa boa. Na hora que eu saía, a padaria era na esquina de casa aqui, e tinha a rua, e aqui era a minha casa. E esse espaço aqui era o fundo da padaria, era o terreno. Então, o que acontecia? Na frente da padaria, logo que eu saía e fazia a curva, os caras, ô, boizinho, ficavam me perturbando. Daí eu xingava, mas não xingava nome feio, não falava nome feio. Ah, para de me xingar, para de ficar me chamando, não sei o que e tal. E os caras vinham pro fundo da padaria,
Nossa, eles perseguiam mesmo? Vinha, porque era um muro que ia acompanhando até perto da minha casa. Sim. Então ia eu andando do lado de fora na calçada e os caras do lado de dentro me acompanhando no muro e me chamando. Mano. Até eu chegar em casa. Até que um certo dia o meu irmão tava me observando, me viu chegando meio triste. Daí falou, Preto, o que tá acontecendo? Você parece que tá meio triste, não sei o que. Não tô não. Criança, né? Não tô não. Tipo aquele menininho lá na Canção Nova querendo chorar, né? Tipo sim. aquilo ali. Porque era mais ou menos aquela Mesma idade ali por ali, né? 7, 8 anos. aquela É, lá. isso mesmo. Aí ele foi falando, até que eu peguei e falei, eles ficam me chamando de boizinho, de não sei o que e tal, e já querendo chorar. Aí falou, não acha ruim não. Chamou de boizinho porque você é um menino bonzinho. Boizinho é menino em inglês. É que você é um bom menino, você estuda, você tira nota boa. Não acha ruim não. Ele tá te chamando de boizinho porque você é um menino. Como foi o meu irmão, meu ídolo, falando, comprei a ideia. Chegou no outro dia, fui lá comprar pão, aconteceu a mesma coisa. Aí só que quando eles me chamaram de boizinho, eu peguei e voltei. Daí eu falei, oi. Daí quebrou o encanto. Daí quebrou o encanto. Perdeu a graça de Perdeu a zoar. graça, porque todas as vezes que eles me chamavam de boizinho, dessa vez eu respondia, oi, você tá me chamando? Quer falar comigo? E daí eles diziam, nossa, tirou no pé. Já Tirou era. no pé, daí o apelido ficou. Daí eu Aí você assumiu o boy. assumi. Tanto é que hoje eu vou num lugar qualquer, se alguém na rua ou qualquer lugar me chamar de Antônio, é como se estivesse me chamando de Petrúquio. Eu vou até olhar para o lado para ver o Petrúquio está por aí. Porque, na verdade, o meu apelido se tornou um nome. Sim. Sabe? Porque eu tenho 63 anos, eu adquiri esse apelido com 7 anos, 8 anos no máximo. Então é a vida inteira, boy. E você é de Lorena. Até os sapos que tem lá na chácara, eles ficam boy. Ô, boy, falando de apelido, Olha eu com meu falsete. falando de apelido, Ah lá, ó o falsete. falsete. Ah lá. Falando de apelido, no meu episódio aqui eu contei porquê do Não, meu você apelido não vai fazer Petrúquio. isso. Ela não se segurou, boy. Porque é por causa da novela, né? Que Você Não, e Minha essa esposa- novela é legal. é, Não, mas você imagina que você toca com o cara há muito tempo e você acha que o nome dele tem Petrúquio. Tipo assim, Eu também pensei. Emerson Petrúquio. Ou Petrúquio Emerson. E ele... Porque assim, ele tem um porte de Petrúquio, né? Tipo, é nome... Tipo assim, é um nome forte, né? Eu acho um nome forte. Só que, tipo assim, eu pensei que era Emerson Petrúquio. Eu ou também Petrúquio pensei. Emerson. Eu Aí, pensei. do nada, boy, eu já sou assim, né? Medo paratinado. É, Aí um ele pouquinho. veio e fala... É por causa Aí você imagina a cena da novela e você olha pra ele e fala, não é possível um negócio Não, desse, e tem aquele detalhe, né, que eu acho que eu vou lançar aqui em rede nacional. Eu gosto tanto do nome que eu tenho um pato que se chama Petrúquio. Ah, maravilhoso! Tem. Que honra pra mim, tem, olha aí. Tem. Não, e é um buta de um patão grande, como se fosse o... Só que em formato de pato. versão pato. Pronto. Tá vendo? Ele falou pra mim isso vendo, lá. meu filho? Ele falou, eu tenho um pato, eu gostei tanto que eu coloquei o nome. E eu acho que ele entende, porque eu chamo ele de Petrúquio mesmo. E desde quando ele chegou. E daí, quando eu chamo ele de Petrúquio, ele dá aquela pescoçada pra trás, assim, porque o Ai, pato meu faz um... Deus. É. Muito legal. Muito Sua família é católica? Toda católica, toda, graças a Deus. Mas o meu catolicismo, A sua a inserção alma Aham. do catolicismo veio mesmo, foi pela minha madrasta. Mas, porque eu perdi minha mãe aos 4 anos de idade, Sim. mas eu lembro dela nitidamente. Eu digo até que eu perdi ela mais ou menos com 4 anos de idade, porque na época eu fiz uma arte e ela falou assim, eu só não bato em você porque você só tem 4 anos e você não sabe o que você está fazendo. Então lembro disso, ela tinha 4 e pouquinho, passou Foi um um pouquinho, ela marco. faleceu. E daí passou uns anos, uns 2 anos, o meu pai resolveu se casar novamente, porque eu sou o filho caçula e ele já era mais de idade e precisava de alguém para cuidar de mim, né?
Eu morava em Lorena, que é pertinho de Piquete, da cidade do Nelson Correia, perto de Cruzeiro, cidade do Eugênio Jorge, e perto de Cachoeira Paulista, onde é a Canção Nova. Aquele pedaço todo ali, Aparecido do A Norte. região tal. toda ali, né? É uma região, vamos dizer, da fé, né? Não que as outras não sejam, mas lá é muito forte isso. Sim. E os dois trabalhavam em Piquete, que é a cidade do Diácono Nelson. Olha como é que Deus liga as coisas. Cidade do Nelson Correia. Lorena, cidade onde o Padre Jonas começou a movimentar a Canção Nova, só que na época não tinha. E daí aconteceu que a minha madrasta morava viúva, assim como o meu pai, ela já morava em Piquete. Era de Ponte Nova, morava em Piquete. E o meu pai, Lorena, resolveram casar e mudarem para Piquete. Daí lá fui eu, o Rabutaio, morar em Piquete. E passamos a morar numa vila militar, onde parecia uma cidade cenográfica, porque Piquete é pequenininha, ela é muito bonitinha, é toda formosinha, assim, num vale no meio das montanhas. E a minha casa perto da padaria, onde me colocaram a primeira, perto da padaria, a capela do hospital, e do lado da capela do hospital, o hospital. Então ela trabalhava no hospital, e ela, por ser muito religiosa, ela foi abandonada num convento de freiras. Sim. Então ela foi criada pelas freiras. Ela tinha um jeito todo de irmã, de freira. Designaram ela, né? Convocaram ela para que ela fosse a responsável pela capela. E em casa, como eu era menino e só ficava eu e ela, eu chegava da escola, ela me levava para o hospital. Eu ficava o dia inteirinho no hospital com ela. Levava brinquedo, pipa, qualquer coisa, mas ficava lá no hospital. Sim. E com isso, ela, como ela cuidava da capela, eu ia também para a capela. Inclusive, na capela tinha um harmônico. O harmônico é um órgão de 2 teclados, tipo o órgão Hammond, do Purple, que você toca pedalando ele para sair som. Tem que promover um fole. Então, eu ficava o tempo todo dentro da igreja, da capela com ela, quando ela estava arrumando, ficava ali tentando tocar as coisas do Uriah Heep, do Purple, as coisas que tinha na época, mas eu não sabia tocar nada. Malemar tocava um violãozinho já, mas o teclado ficava fuçando, tentando descobrir as coisas. E isso me fez excitar, né, num bom sentido, essa sensibilidade cristã, católica em mim. Porque tudo meu tinha a ver com ela, que tinha a ver com a igreja. Sim. Né? Inclusive, foi nessa capela que eu conheci o Padre Jonas Abib. Que foi a história do violão. A história do violão foi nessa capela. E a gente quer escutar... Saí de casa, vulgo, perto da padaria. A padaria sempre estava presente. Ainda bem que os caras pararam de me chamar de boizinho antes de eu conhecer o padre, senão o padre ia falar, ué, é o apelido do cara? Bem desse jeito. O Petrucco já conversou tanto com o boy que ele tá aqui, tipo assim, eu faço parte da história. Mas a gente quer saber assim, então... Eu respondi o que você queria saber? Sim. Respondeu. E aí você agora conta pra gente essa história do Padre Jonas que você conheceu com o violão, que é maravilhoso, né? Sim. A história é o seguinte, eu e Nelson Correia, amigos de escola. Eu estava no primário e ele já devia estar no ginásio, para alguma coisa mais assim. Tem uma pequena diferença de idade. Né? Tá todo mundo dentro dos 60, mas tem uma diferença aí. E eu tinha um violão de 12 cordas que eu ganhei do meu irmão. Do irmão que amenizou a situação do apelido. Violão de 12 cordas é maravilhoso. O meu irmão tinha uma banda, né? Uma banda tipo Creedence Clearwater Revival, que eram as músicas da época, Brad e outras mais, né? Steppenwolf, outras bandas assim. E ele ensaiava em casa, porque não tinha estúdio de ensaio, e o violão ficava lá. E um certo dia, como hoje, por exemplo, hoje as bandas andam de ônibus, né? Cada banda tem um ônibus, coisa assim. Na época era Kombi. A banda de mais presença tinha 2 Kombi, 3 Kombi, entendeu? Era assim, as que eram menorzinhas usavam uma Kombi e ia todo mundo espremido ali. Certo. E esse violão do meu irmão, porventura, alguém colocou entre as caixas
os amplificadores da época, Tremendão, Thunder Sound, as coisas da época. Aham. E numa das freadas, provavelmente, prensou o violão e trincou o verniz. E o meu irmão, muito caprichoso, não ia ficar com aquele violão, com aquela cicatriz. Sim. Aí ele pegou e me deu o violão. E eu me senti o dono da cocada, né? O dono da última Coca-Cola, né? E me vai lá um certo dia, me aparece um padre precisando de um violão. O Nelson foi lá pedir para mim, empresta o violão, não sei o quê. Não empresto violão para ninguém, não. Eu ganhei esse violão do meu irmão. Sabe as crianças birrentas? Não empresto, não. Sei lá, aquele detalhe de mexer com... né? E foi que ele insistiu, e eu falei, tá bom, eu empresto, mas só se eu for junto. Aí eu peguei e emprestei o violão, mas não emprestei para ele levar, eu fui levar. Aí chegou na hora do tal grupo de oração lá, na capela da minha madrasta, que inclusive, na capela que a minha madrasta tomava conta, inclusive nesse dia, a gente foi arrumar a capela, a gente ficou até do meio pro finzinho da tarde, fuçando lá no harmônio, no órgão, todo dia que eu ia fuçar no órgão, né? Ela foi, arrumou tudo direitinho, fomos para casa, tomamos banho, pus a minha roupa de gala, né, o meu sapatão branco lá de salto alto, minha calça West Top, que era a calça da época. Eu lembro direitinho, um sobretudo preto, cabelão bagunçado, brinco e tal, e fui. Aí eu cheguei lá com aquele baita daquele... Na época a gente chamava de estojo, a gente não chamava de case, de madeira grossa, pesada, aquele baita violãozão. Eu já não cresci muito, naquela época eu era bem menor, mas estava levando o violão, levei o violão, cheguei lá, o padre estava lá esperando, fui entregar o violão para ele. Aí ele pôs a mão no cabelo assim, eu não gostei muito porque estragou o vento. Bom menino, bom menino. Aí entramos, fomos para dentro da igreja, da capela. Ele se posicionou na cadeira para ele tocar. Eu peguei e sentei no degrau de baixo. Para as pessoas, elas estavam entendendo que eu estava ali extasiado com o padre, ou entusiasmado, ou coisa. Não, mas eu sentei no degrau, assim, né? O padre lá em cima, eu sentei no degrau, fiquei perto do padre. Eles estavam pensando, provavelmente, nossa, lá, o menininho tá apaixonado pelo padre, não sei o que e tal. Mas, na verdade, não estava preocupado aonde é que ele ia pôr o meu violão. Se ele colocasse o violão no chão, eu já ia pegar o violão, tchau, e... Deixa eu ir embora, levar meu violão. E foi aí que começou a minha missão. Que legal. Eu tinha 10 anos de idade nessa época, de 10 para 11, mais ou menos, coisa mais ou menos assim. E toda vez que ele aparecia lá, o Nelson era meu amigo, ele ia lá pedir para minha madrasta deixar eu sair para ir tocar com eles. Então, por isso que eles falam que eu sou o primeiro músico da Canção Nova, que eu sou o primeiro guitarrista da Igreja Católica, porque na época não tinha realmente essas coisas de guitarra. Eram músicas mais orquestradas, né? Sim. E eu, como já curtia um rock and roll, eu já imaginava aquelas músicas que eu gostava, que eu ouvia nos altos-falantes da igreja lá perto de casa, eu já imaginava aquelas músicas, porém com guitarra. Né? Já estava produzindo ali na sua cabeça, né? Na minha vã ignorância, né, e maturidade, eu já pensava. Mas aí, boy, só pegando um gancho aí, essa foi a primeira vez que você teve contato com o Padre Jonas, né? Sim. Do violão. Depois disso, como surgiu assim a próxima vez? E aí foi... Não, toda vez que ele aparecia ali por perto, Silveiras, Queluz, Cunha, a cidade da região, boy, tipo, meio que pedindo emprestado do violão, mas tinha que levar eu. Então daí eu acabava tocando. Entendi. Aí foi daí que foi surgindo. Aí eu virei um chaveirinho, onde ele ia, eu estava sempre junto. E até mesmo depois, quando... Isso não tinha Canção Nova, não tinha nada. Ele só aparecia lá. A Canção Nova veio depois, muito... Eu não lembro nem quantos anos a Canção Nova tem hoje, mas ela foi bem depois. Mais de 30, né? Então, bem depois. Sim. Foi maravilhosa. Essa época... E você não quis seguir carreira que nem seu irmão, porque o seu irmão era músico... Secular. Ele tocava... Não, eu tive o meu momento de ser músico secular.
Inclusive, eu louvo a Deus pela saúde e pela vida dos músicos seculares. Sim, Porque são músicos profissionais que têm uma vida difícil sim, de conviver, o estilo, tipo de música, lugares que tocam, a gente tem que orar por eles. sim. Porque também foi com eles que eu aprendi. Eu aprendi vendo a banda do meu irmão tocar. Sim, Então eu louvo a Deus. Eu jamais maldiria alguma coisa sobre músico, tipo... eu quando eu era músico do mundo, sabe? Eu não consigo falar assim. Eu não consigo falar assim porque eu acho que a gente fere o ser humano. sim, Eu acho que, assim como ele é um músico do mundo, o engenheiro também é do mundo. sim. Tem muito engenheiro cristão que trabalha fabricando a bomba atômica. Sim, É né? verdade. Não é, não? verdade. Tem muito médico cristão que, de repente, dá um deslize e promove um aborto. Sim, Então, eu vejo as coisas dessa forma. E eu tive um momento que eu fui músico, sim, músico da noite. Foi um espaço muito curto. Acho que também eu fui usado como instrumento de paz e de espiritualidade nessa época. Por quê? Porque eu nunca deixei de ser músico cristão. Eu nunca saí da igreja. Eu não tenho um testemunho para dizer quando eu era do mundo. Eu não tenho isso. No bom sentido, entendam aí, eu sou virgem. sim. Eu não tenho esse... quando eu bebia, quando eu fumava, porque eu não tive essa situação, eu quis não ter essa situação. Uhum. Eu quis promover a religiosidade na minha vida desde o começo. Eu fico emocionado de falar isso, porque as pessoas me olham com um jeito diferente, sei lá, de chapéu, não é por causa de cabelo, por causa disso, por causa daquilo. Não, eu sempre fui assim, desde criança. O Padre Jonas, quando ele me conheceu, eu estava com uma cartolinha. Mas o Slash? Não tinha Slash nessa época. Nessa época tinha uma banda com o nome de Slade, que os caras usavam a cartolinha. Eu achava bonitinha. Cartolinha mesmo, cartola. Sim. Então você imagina um moleque dessa idade chegar com cartolinha, com não sei o que e tal. Então, assim, eu já tinha esse jeito, eu já tinha essa espiritualidade, e quando eu fui para o meio secular tocar, foi por necessidade, porque eu não tinha trabalho no nosso meio, no cenário católico, ainda estava nascendo nesse sentido. Sim. Sim. Então eu tocava nas bandas de baile, mas, por exemplo, uma banda de baile ficava sempre na região ali do Vale do Paraíba, não ia tão longe, no máximo 500 quilômetros. Então, enquanto a equipe estava montando equipamento no salão de baile, eu estava na igreja. O baile ia começar às 11h, eu caçava um grupo de oração. Normalmente eu estava com um violão, eu ia tocar. Acabava o baile, a galera ia tomar martini, tomar as bebidas alcoólicas da época. Eu ia tomar a minha Coca-Cola em garrafa de vidro, porque na época não tinha latinha. É a melhor, né? Na verdade, É a melhor, vintage. Vintage. Eu ia tomar isso, acabava de tomar um lanche, ia pro hotel dormir. Se no outro dia tivesse, de sábado para domingo, ou de sexta para sábado, mas se no outro dia, ao amanhecer, tivesse uma missa, todo mundo estava dormindo, levantava e ia para a missa. Então eu sempre fui assim. E os meus amigos de baile, que hoje são todos setentões, eles mais velhos do que eu, eles achavam assim estranho um pouco, porque enquanto muitos iam namorar, aquela história meio que ficante que tem hoje, Sim. rolava aquelas coisas, eu não estava nem aí. Eu acabava de tocar, ia pro hotel, ou antes de tocar, enquanto estava montando equipamento, eu ia pro grupo de oração, que ainda era coisa que não era tão firme, né? Então, assim, a minha vida sempre foi assim. Nesse sentido, eu posso dizer, Sim. espiritualmente, para mim, é firme, é muito legal. Mas, olhando a face do que é a conversão do boy, é sem graça, porque não teve aquele meio que antes e depois. Sempre foi como se fosse depois. Eu nasci assim, cresci assim, amadureci assim, estou envelhecendo assim. Legal. É lindo de ver, né? Porque é muito difícil a gente encontrar histórias assim, né? A gente sempre pensa que vai ter um intervalo,
né? No meio que em algum momento desistiu, em algum momento você não se deixou influenciar Não. por desânimo, nem às vezes deixar de acreditar por algum motivo maior, assim. É muito legal, eu acho isso muito lindo. Quando a gente fez o podcast, a gente tinha o Papo de Músico, mas antes disso, eu tenho até hoje uma live oracional, né? E eu convidei um músico para tocar comigo. Eu não sabia da história dele, porque a rotina era tão assim, né? A gente ia tocando. E aí, quando chegou lá, no meio da oração, ele soltou o testemunho dele. E eu falei, olha que interessante. Parecia que a música dele veio com mais força, sabe? A musicalidade dele veio com mais... E aí você compreendia que em algumas músicas ele tinha aquela sensibilidade por conta daquele momento. E eu achei muito interessante as pessoas conhecerem os músicos, a vida por trás, né? Porque se tem atrás de um cantar, atrás de uma guitarra, sempre tem uma história muito linda. E essa perseverança falta muito hoje pra gente. Sim. Digo até pra mim, né? Porque às vezes eu me enxergo como Nutella. Entendi. Porque eu sou muito desbaratinada, eu sou muito enérgica. E aí, quando eu vejo que não tá dando certo, eu fico, gente, será que é isso mesmo que eu tô fazendo? Será que Deus quer isso? Acho que eu tenho que voltar umas escadinhas aí, porque não tá rolando, não tá indo. E aí sempre tem os meus amigos que ficam, Gabi, persevera, Gabi. Então, assim, você fala muito tranquilamente. Essa é a minha história. É do começo ao fim. Você tinha tudo para ir tocar guitarra, ir no show e ganhar muita grana, porque você é maravilhoso. Eu tive né? oportunidades assim, sabe? Mas eu não disse nem que sim, eu deixei na mão de Deus, sabe? E os próprios lugares que me promoveriam isso na minha vida, para tocar com artistas sertanejos, naquela época da grande música sertaneja, Sim. sem ser esse estilo de hoje, aquela Sim. época que as Quando duplas... logo colocou, né? Guitarra. E eu cheguei sim a tirar as músicas, mas entreguei assim a Deus. Se for para ser, que seja. Oh boy, obrigado por você ter tirado as músicas, mas o produtor da banda já conseguiu outro guitarrista. Aí dava aquele... sabe? É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. E Deus sempre proveu e sempre proverá na minha vida. E aí, boy, no caso, até pegando um gancho, você tem o seu estilão, que é específico seu. Você, no começo ali, teve alguma rejeição por causa disso? Tem alguma história sobre isso aí? Tem. Eu tenho uma música que se chama Minha Vida. Ele é o Senhor, minha vida e meu destino. Desde o início preparou por mim. Inclusive, o Nelsinho, diácono, gravou 2 vezes essa música. E o Eros Biondini e o Guilherme Sá também gravaram. Essa música retrata uma situação dessa. Que logo depois que eu mudei de Piquete, depois meus pais aposentaram, daí a gente mudou para Lorena, para casa que a gente tinha em Lorena. Minha madrasta, meu pai e tal, e eu ali com eles, né? Isso eu já estava com 12 anos, mais ou menos. Fiz amizade em Lorena com vários meninos da minha idade, e todos meio que voltados para querer tocar violão e tal, né? E eu com violão. Nessa época eu tinha também um mandolim. Aquele instrumentinho de 8 cordas, pequenininho assim. E eu conheci um amigo que ele tocava na igreja e eu acho que ele comentou sobre mim alguma coisa, não sei. O coordenador do grupo de oração falou, então, deve ter falado assim, então traz ele pra gente animar, né? Na época não se chamava grupo de oração. Era Noite de Louvor que fazia, sabe? Tá. Inclusive na época do Padre Jonas, a Noite de Louvor, porque estava começando essas coisas, né? E daí eu fui, preparamos as músicas, né? Aquelas músicas antigas que eu não lembro nem mais como eram, mas era bem para trás do Então se verá o Filho do Homem, bem para trás disso. Para trás disso ainda. Bem para trás disso. E daí preparamos um repertório e fomos.
Nossa, foi muito legal. Meu amigo com o violão dele, eu com 12 cordas e o mandolim, né? Esse violão que era do seu irmão. Que me deu. Esse violão viveu muito tempo comigo. Aí fomos tocar. Nossa, o povo amou. Tudo bonitinho, ensaiado, nós dois. Levada meio folk rock, aquelas coisas. Eu já me realizando Já. nos sons do Woodstock e as bandas da época e eu já lá, né? Aí tudo bem, tocamos nesse primeiro grupo. Aí todo mundo muito feliz, porque éramos meninos, né? Meninos, no grupo de jovem à noite. Os meninos eram um pouco mais idade que eu, mas era tudo molecado. Aí acabamos de tocar, fomos embora, né? Eles despediram da gente. Não, a gente espera vocês a semana que vem, não sei o que tal. Tudo bem, sentimos como tarefa ensaiar novas músicas para o próximo, né? Eu só estudava, não trabalhava, então todo dia a gente pegava as musiquinhas, né? Depois de fazer as tarefas de escola, as tarefas de casa, dever de casa. Ia lá ensaiar, tal, tudo tal. Daí chegou o dia do grupo. Atravessei a linha, eram 2 bairros e a linha do trem passando entre os bairros. Aí atravessei a linha, fui para casa do meu amigo para a gente se encontrar. Ele morava na rua, eu morava na rua 11 da Vila Geni e ele, se eu não me engano, acho que era rua 17, não lembro direito, mas elas eram meio que lado a lado assim, sabe? E aí fui lá, cheguei na casa dele, ele já tinha ido, falei, meu Deus, devo estar atrasado. E fui rapidinho, peguei a avenida, fui indo, quando eu olhei de longe, assim, ele lá na porta da igreja me esperando. Aí eu entendi, né? Nossa, acho que eu tô atrasado. Fui andando rápido. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu demorei para chegar, tal. Não, você não demorou para chegar, não, tá tudo certo. Então vamos lá, não sei o que, vamos lá arrumar as coisas para tocar. Não, a gente não vai tocar. Mas como não? Nós ensaiamos, tá tudo direitinho, vamos lá. Nós não vamos tocar. Mas por que a gente não vai tocar? Nós vamos embora. Ele que tinha me chamado, né? Sim. O coordenador tinha me chamado através dele, então, né? Mas por que a gente não vai tocar? Não, vamos embora. Depois a gente se fala, tal, né? E ele meio triste também. E por fim, de tanto eu insistir ali e tal, ele bateu, não vamos tocar. Aí fomos embora. Aí eu fiquei encasquetado. Ué, por que nós não vamos tocar? Por que nós vamos tocar? Nós não vamos tocar porque você é esquisito. Ai, meu Deus. Ele falou assim. Você é esquisito. Por causa de você que a gente não vai tocar, por causa dessas roupas, esse jeito seu. Ele falou lá que era para te convidar a não vir mais porque você não era exemplo para o grupo de jovem. Aí começou a história da música. Que loucura. Aí fomos embora e meio que discutindo entre nós. Você tem que mudar esse jeito. Eu não vou mudar não, porque o meu irmão não sei o quê. E sempre tinha a história do meu irmão no meio. Aí por fim, chegamos na frente da casa, ainda era cedo, né? Sentamos lá e ficamos tocando música de igreja o tempo todo. Só que chegou a hora de eu ir embora. Aí vem. Tinha que atravessar a linha do trem, andar um pedaço, né? Porque as ruas eram meio assim, né? A rua dele aqui e a minha aqui. Então eu tinha que atravessar e vir andando. E eu cismei de vir andando pela linha do trem. Daí eu vim andando devagarinho, sabe aquele momento que a gente tá triste com uma coisa, que a gente fica retardando os passos pra gente... eu não posso chegar em casa agora porque eu tô meio triste. Por que eu tô triste? Tô triste porque ele me tocou para fora da igreja. Oh, meu Deus, mas por que ele me tocou para fora da igreja? Oh, meu Deus, por que isso? Por que aquilo? Pô, mas será que eu sou tão esquisito mesmo? Comecei a me questionar, e daí me veio algumas palavras tipo, pô, se eu sou tão diferente assim, eu acho que não importa. Eu acho que se eu sou tão diferente assim, se eu tô errado, Deus uma hora vai mudar. Sim. Né? Não importa que o meu caminho esteja errado, porque há pouco tempo em minha vida Cristo está. Não importa que o meu caminho esteja errado, se eu abrir o coração, eu sei que a minha vida, se eu quiser, bem aos poucos Cristo irá mudar.
E daí eu fiquei ali meio querendo chorar. Eu sabia que o trem não ia passar naquela época, naquele horário, que era o trem húngaro, ele passava em determinada hora, eu sabia que ele não ia passar. Sentei ali porque me deu vontade de chorar. Aí, como eu estava com o mandolim, eu fiquei meditando as coisas e fiquei fazendo um exercício. E questionando comigo por que ele falou aquilo de mim. Quando foi de manhã, eu acordei com as mesmas palavras, não importa que o meu caminho esteja errado, porque eu sei que a minha vida, bem aos poucos, Cristo irá mudar. Quando eu amanheci o dia, eu amanheci com essa palavra, com textos antes e texto depois, viram a música. Nossa. É. Eu sou compositor vamos dizer, de uma música só. Mas é uma música minha que já foi gravada por um monte de gente. Um monte de gente, só o Diácono já gravou 2 vezes. Uhum. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas esse eu posso dizer que é um testemunho, né? Sim. Que até tem a Canção Nova mesmo, do disco da Canção Nova, tem uma outra música que retrata também um pouco a isso. Não me julgue pelo que visto, você pode se enganar. Não me rotule, eu insisto. Tanto é que às vezes as pessoas batem meio de frente comigo ainda, aí eu canto, não me julgue pelo que visto, você pode se enganar. E a introdução dessa música é exatamente esse exercício que você ficou fazendo lá na hora, né? Esse exercício. Exatamente. De abraçar aquela criança, né? Bem, por que a gente não passou na hora ali pra... Não, eu sou muito... Não, mas eu falo pra você, meu, era muito bonitinho. Mas por que a gente não passou? Porque a gente não era nascido, talvez, nessa época. Engraçadão. Essa época de 80, 70? Não, aí eu já tava com 12 anos, foi 74. Ah, tá, não, Mas sabe que... Você ainda era protótipo de vida. Protótipo. Você estava no coração de Deus. Tava. Ele estava preparando quem seriam os seus pais. Ele estava fazendo uma pré-produção. Planejando a pré-produção ali. Mas sabe que eu tive esse problema com a minha voz. Não agradava os padres, a minha voz. Era muito intensa, né? A minha voz, como é muito forte, então eu tenho muita intensidade, eu sempre deixei que a música me levasse, né? Por mais que a gente tenha técnica, eu fiz aula de voz, né? A gente sabe as nossas nuances e tal, mas sempre quando eu chegava na igreja, eles abaixavam meu microfone. É aquela menina, e jogava lá no fundo. E aí você via, às vezes, tantas vozes desafinadas, sabe? E como ela era baixa, tinha que ficar mais alta. E aí teve um tempo até que eu falei, gente, é só não me chamar. Porque me chateava, tipo, eu tinha tanto para entregar, sabe? E quando eu fui pro santuário, o padre falou, aumenta o microfone dessa mulher. A gente precisa escutar ela. E eu falei, Senhor, o Senhor me moldou todo esse tempo para eu chegar aqui e estar preparada. Mas eu entendo que isso aconteceu com você, porque com certeza você não tinha pretensão. Eu uso muito essa palavra, pretensão. Sabe, todas as coisas que aconteceram na minha vida vieram assim naturalmente. Sim. Eu não produzi 3.000 projetos, 3.000 CDs, LPs e compactos porque eu quis. Foi porque a vida, a necessidade, a vontade de Deus, tudo isso me proporcionaram essa condição. Sim. Numa época que não tinha quem gravasse, eu estava falando para o Petrúquio, teve período de eu chegar a gravar 8 discos sozinhos em um mês. Entre gravar, arranjar, interpretar, mixar, masterizar e terminar o produto. Situações de que eu estava dentro do estúdio gravando 3 discos ao mesmo tempo. Numa sala um, numa sala outro, na outra sala outro. E ninguém, queria que o outro visse o trabalho do outro. Nossa. Não era igual dentista, não, eu vou atender um paciente agora, daqui a pouco tendo. Não, eram os 3 ao mesmo tempo dentro das salas do estúdio. Uma sala aqui, outra aqui. Eu com a minha sala de pré-produção, o equipamento diluído em partes para atender todo mundo. Eu fazendo um pouquinho com peraí que eu já volto, vou ali fazer um pouquinho cada um. E dali saíram grandes músicas. Uma delas, Eis que faço novas todas as coisas. Maravilhosa. Maravilhosa.
A gente quis trazer nesse primeiro episódio a sua história de vida, porque ela enche a gente de fé, sabe? É bom a gente escutar pessoas que decidiram e são decididas, né? Porque você fala assim, mano, ele passou por tudo isso, olha quem ele é, né? Então, tipo, eu vou continuar perseverando. É exemplo para nós, né? Eu falo que as histórias dos músicos é testemunho para outros músicos, né? A gente tem essa trajetória e muitas vezes a gente, porque uma pessoa não me quer ali. Na verdade, teve um tempo que o grupo de oração tinha disso mesmo, né? A gente já passou por momentos, eu já passei por momentos assim também, em que o coordenador falava, mas isso também me trouxe a obediência, né? Eu sempre fui muito obediente, assim. Eu silenciava, eu nunca fui de discutir. Assim, eu discutia assim com pessoas do ministério quando eu via que, tipo, não discutir para promover briga, mas discutir para que a pessoa se levante e acorde. Não é assim, se policiar. Né? Mas nunca foi. Eu não gosto de confusão. Eu também não gosto. Eu não gosto de contenda, não gosto desse tipo de coisa. E, inclusive, eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com a questão dos elogios, sabe? Eu tenho muita preocupação quando se tem muito elogio a meu respeito, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de angariar críticas. Eu gosto de saber, mais do que os elogios, é saber aonde que eu errei. Sim. Eu gosto mais de saber disso. Então, por exemplo, você falar, nossa, boy, foi espetáculo isso que você fez. Foi muito legal, nossa, foi fenomenal. Tá, mas aonde que não ficou bom? Eu gosto desse aonde não ficou bom. Boy, você tocou alto. Boy, aquela música lá, você errou a nota. Eu gosto de saber isso. Sim. E é muito normal também acontecer comigo uma situação... Ontem eu perguntei para você na hora que eu estava tocando, perguntei, minha guitarra tá alta. Perguntou. Não perguntei? Perguntou. Eu gosto de vigiar as coisas. Mas o boy é santo, o boy não sei o quê. Não, eu erro, eu cometo falhas, eu sou uma pessoa errônea também. Sim. Mas eu gosto de saber coisas que nas correções eu edifique, entendeu? Eu cresça. Sim. Porque não é porque eu tenho 53 anos de missão e 63 anos de idade que quer dizer que eu sou o cara que sabe tudo. Não tem sentido. Cada dia eu aprendo com cada um. Sim. Aprendo com o que toca mais simples do que eu, porque é igual uma pessoa que é muito rica. Às vezes ela tem toda a riqueza, mas ela é infeliz porque o pouquinho que tem dentro da sua pobreza é o que falta para completar a felicidade dela. Então eu sou esse cara. Eu gosto de aprender com aqueles que são menores do que eu. Por isso que eu gosto de bastidor. Eu gosto muito de estar em missa. Eu gosto das catequeses. Eu gosto de retiro. Eu gosto de seminário. Eu gosto de tocar em crisma, comunhão. Eu gosto dessas coisas. Por quê? Porque a gente aprende. Ali a gente se faz útil. Ali a gente cumpre a obrigação de ser reflexo de Deus para as pessoas, né? Então, assim, as coisas que eu falo do coração. Sou uma pessoa que erra, sou uma pessoa que deve como qualquer outra, sou uma pessoa que às vezes pisa na bola como qualquer outra, mas eu procuro acertar, sabe? E eu procuro acertar. Às vezes eu aprendo com o erro dos outros, mas às vezes também uma boa parte das coisas que eu aprendo buscando não errar. Eu vi que alguém foi por aquele caminho e se deu mal, eu não vou ali. Foi assim que eu nunca mexi com droga, foi por causa disso que eu nunca bebi, foi por isso que eu também nunca prostituí, nunca parti para nada disso. Então a minha vida nesse sentido, como eu disse anteriormente, se for falar em termos de testemunha, minha vida é sem graça. Nesse sentido, eu não tive aquele antes, como eu disse, né? Eu tenho e luto pelo depois. Sim. Como se eu tivesse passado por aquilo, mas estivesse melhor. Mas eu só quero o melhor. Mantendo porque desde depois, né? Entende? Então, assim, eu louvo muito a Deus pelo meu ministério, pelas pessoas que acreditam nele, as pessoas que intercedem, e também pelas pessoas que criticam e que torcem para que dê errado.
Porque é justamente o meu exercício de fé que não dá errado. Sim. Eu nunca pensei por esse lado. Não dá errado, não dá errado. Então, assim, a palavra pretensão na minha vida, ela fala muito alto. Eu não tenho capricho com as coisas, eu não tenho capricho com instrumento de marca, capricho com instrumento top, isso, aquilo. É o que você tiver. Ontem mesmo, na hora da apresentação, boy, você toca um cubo? Falei, não, do jeito que tá, aqui tá legal. Não, mas a gente vai lá buscar o cubo. Não, não precisa. Não, mas a gente quer buscar o cubo, não sei o que. Ah, então tá bom. Aí quando ligou o cubo lá, eu falei que eu gostava demais. Inclusive, agradeceu o Marcelo, né? Sim. O primo lá, o baixista. Sim. Que foi buscar o amplificador dele, o Meteoro lá, né? Sim. Eu estava muito feliz ali. Estava muito feliz. Eu me senti numa noite de louvor. Maravilha. A animação, as crianças, a festinha, porque eu acho que desculpa eu falar bastante, mas eu acho que a finalidade é da gente evangelizar as pessoas através das palavras e os testemunhos que cada um de nós humildemente tem. Eu sou um músico que eu não tenho um propósito de um grande palco. Eu não tenho um propósito de uma escadaria e estar no último degrau. O meu lugar é o primeiro degrau. É ser base para que a gente consiga, os meus irmãos próximos, consigam usar os próximos degraus para chegar à salvação, que é Deus. Sim. Se eu não fizer isso, a missão não está cumprida. Maravilhoso. E você vê que você não tem essa pretensão, mas Deus honra tipo, e coloca, né? É tipo aquela música, buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais será exatamente. Sim. Então, a minha vida o tempo todo é isso. Toquei com o Frei Gilson no Mané Garrincha, mais de 80 mil pessoas. Lindo, um convite maravilhoso, que na véspera do convite eu tinha sido mordido pelos cachorros que eu estava vacinando, estava com a mão toda inchada. Foi um acidente feio que aconteceu em casa, inclusive com a técnica que trabalha também com os animais. Nós nos acidentamos com o ataque desse pequeno cachorro e fui convidado para estar nesse evento um dia depois, com a mão toda inchada. Sem pretensão, eu não pedi para ele, não pedi para o Frei. O Frei simplesmente perguntou: boy, você está por aí? Você está em Brasília? Você quer? Você pode estar tocando comigo? Fui lá. As coisas acontecem sem eu precisar pisotear alguém, ou causar contendas, ou entrar num espírito de rivalidade. Não. Um momento seu, da Gabi, o meu, cada um tem o seu momento. E esse momento pertence só a Deus, a decisão de Deus. A gente estava partilhando isso no carro, quando a gente estava indo para a Canção Nova, que o Petruccio falou, nossa, quem diria, né, que eu ia subir lá e tocar com o pessoal e tal. E essa oportunidade só veio porque a gente tá acompanhando, a gente tá exercitando a nossa fé, a gente tá rezando e a gente está servindo a Deus, as pessoas estão vendo que a gente está servindo, né? E eu falei, é isso mesmo, amigo, quanto mais a gente serve, mais as pessoas que estão próximas querem também ficar próximas de nós, né? Querem, nossa, a guitarra do Petruccio, ela salva, ela ora junto com a gente, então a gente quer o Petruccio junto com a gente, porque a gente quer músico que ora, a gente quer músico que reza, né? E é bem isso, buscar primeiro o reino de Deus. E tudo vai se acrescentando. Sim. Esse primeiro episódio a gente queria falar da sua vida. A gente queria muito te conhecer, assim, eu amei. Espero ter falado pelo menos um pouquinho dela e agradado e respondido de acordo com o que vocês... Não, foi maravilhoso, tá foi maravilhoso. Foi sensacional. E como tá maravilhoso, você vai procurar o segundo episódio desse podcast, que você vai receber uma lição do boy, que é sobre a produção, é sobre esse processo de produção. Você, músico católico, que aí tá tentando produzir sua música, é bom escutar quem sabe, viu? Então... Ao harmônico. Agora vai ficar...
É o harmônico. Então a gente fica por aqui nesse episódio. Mas olha, procura o próximo, porque é maravilhoso. Eu vou dar tchau pra vocês. O Petroco vai dar... Não, vamos dar um até logo? Até logo, é. Até logo. É Vamos tipo, dar- continua. Continua. Vamos dar um até logo. E nós vamos se ver no próximo episódio, onde a gente vai falar mais sobre o boy e sobre o profissionalismo, Sim. né? O que é ser profissional nesse Ser meio. profissional Isso. nesse meio. Fiquem com Deus. Dá um salve. Até logo. Uhum.